Olá, conversaremos agora sobre o uso da margem de contribuição no processo de tomada de decisão. Nessa nossa conversa, temos então esse objetivo de entender o uso da margem de contribuição no processo de tomada de decisão. De conversas anteriores, vimos que a margem de contribuição pode ser apresentada como a receita subtraída dos gastos variáveis ou diretos. Então, sob o ponto de vista da gestão dos custos, vimos que eles podem ser divididos de duas diferentes formas. Quando geralmente temos um objeto de custeio final, quando conseguimos sintetizar a operação por meio de um objeto de custeio, como um ticket médio, ou uma unidade simplificada, como a venda média, geralmente separamos os gastos em gastos fixos, que são aqueles que não oscilam conforme produção e vendas, e variáveis, os que oscilam conforme produção e vendas. Então, nesse contexto, a margem de contribuição é calculada por meio da diferença entre receita e gastos variáveis. Quer dizer, ela representaria o ganho que sobra aí para a operação após a venda de uma unidade adicional. Só que quando consideramos um contexto em que temos mais de um objeto de custeio final, mais de um produto ou serviço, aí de um modo geral segregamos os gastos em indiretos, que são aqueles gastos que não têm uma mensuração objetiva específica, e gastos diretos, que são aqueles sim que têm uma mensuração específica objetiva. Eu sei quem consumiu. Então, quando calculamos a margem de contribuição nesse contexto, a margem vai ser a diferença entre a receita de vendas e os gastos diretos ou específicos, ou seja, é o quanto conseguimos contabilizar de ganho para aquele objeto de custeio específico. Nesse caso, essa medida, calculada a partir dos consumos ou gastos específicos, foge da problemática aí da subjetividade de rateios de gastos indiretos, de custos indiretos, o que traz, na verdade, uma série de aspectos positivos em relação à análise da decisão, notadamente da decisão de curto prazo. Sob o ponto de vista da divisão dos gastos entre gastos fixos e variáveis, a margem de contribuição ela exerce um impacto importante, porque a partir dela, quer dizer, da margem de contribuição unitária, ao multiplicar pelo volume de produção e vendas a quantidade, conseguimos obter a margem de contribuição total e, ao subtrair do gasto fixo, conseguimos entender a formação do resultado. Então, a partir daí, conseguimos entender a composição do resultado a partir dela, unitária, total e, por fim, o resultado. E também essa relação acaba trazendo uma série de consequências sobre a análise custo, volume e lucro, de fundamental importância para entender os aspectos gerenciais associados aos gastos. Contudo, quando estamos entendendo o ambiente com múltiplos produtos ou serviços, aí a separação dos gastos em indiretos e diretos acaba sendo aí de fundamental importância, porque no momento que eu tomo uma decisão, no curto prazo, quer dizer, de forma muito mais imediata, o impacto é exercido sobre gastos diretos ou específicos, aí a necessidade de entender a cobertura por meio dessa margem de contribuição. Só que quando nós vamos conseguir entender essa separação sob o ponto de vista lá daquela ideia de que custos, uma só palavra com muitos significados, precisamos entender que a mesma palavra custos, que dá subsídio ao processo de tomada de decisão, quer dizer, lá na contabilidade gerencial, nos aspectos aí da análise gerencial, é a mesma palavra que existe para possibilitar o registro de uma informação sob o ponto de vista da contabilidade de usuário externo, a contabilidade financeira. E nesse processo de registro da informação, aí nós somos obrigados a fazer com que todos os consumos produtivos, ou seja, todos os custos, tenham seus valores aí transferidos para os estoques. Quer dizer, se eu estou no ambiente de serviço, eu não tenho estoque, mas para os serviços prestados. E aí, nesse caso, a gente acaba não tendo opção, porque todo o consumo produtivo, seja ele direto ou indireto, eu vou ter que transferir para os estoques. E aí eu não tenho outra alternativa. Então, nessa lógica do custeio por absorção, que estabelece que gastos produtivos precisam ser absorvidos pelos estoques,
eu vou ter que usar algum procedimento de rateio, eu vou ter que usar algum critério para dividir gastos indiretos entre os diferentes produtos ou serviços que eu esteja elaborando. Essa divisão atende à prerrogativa do registro na contabilidade financeira de transferir para o estoque todos os custos, incluindo os indiretos, mas traz substanciais desafios para o processo de tomada de decisão, analisado sob o ponto de vista gerencial. Aí, nesse contexto, a margem de contribuição, como ela enfatiza a cobertura apenas aí dos gastos diretos, ela foge da problemática do rateio. Quer dizer, nós conseguimos ter uma informação mais clara, não contaminada por algum procedimento de divisão de gasto indireto. E aí, quando vamos tentar entender essas particularidades associadas à decisão, aí temos então que tomar cuidado com qual informação vamos usar para subsidiar esse processo de tomada de decisão. E aí, para ilustrar os desafios, eu conto uma situação didática, onde a métrica clara para tomar a decisão seria, de fato, a margem de contribuição. E qual é a situação? Então eu conto a história que, em um belo momento, você assumiu um novo desafio. Você virou o diretor da fábrica de brinde surpresa, um fabricante de brindes, fabrica lápis e caneta. E aí, um belo momento, o dono da empresa vira para você e diz: cara, eu preciso aí que você tome lá decisões, mas faça com que o meu lucro seja maior. Então, você tinha a necessidade de melhorar aí esse desempenho da empresa analisado sob o ponto de vista do lucro. E aí vem a pergunta: então o que é que você poderia fazer para melhorar o desempenho aí da empresa, já que essa seria a sua missão? E aí, quando nós vamos analisar o processo produtivo da fábrica de brinde surpresa, é um processo bem simples. Essa empresa ela elabora dois produtos, quer dizer, canetas e lapiseiras, aplica sobre canetas e lapiseiras a marca aí dos clientes e entrega para que o cliente distribua como brinde. Então, é um processo extremamente simples. Só que quando nós vamos olhar os números da empresa, os números da empresa trazem aí alguns desafios. E esses desafios podem trazer aí uma bomba a ameaçar aí o nosso processo de tomada de decisão. Porque quando a gente olha os números dos processos, a gente vê o seguinte: cada lapiseira é vendida por 50 centavos, cada caneta por 70 centavos. Atualmente são produzidas 1.000 unidades de lapiseira, 1.000 unidades de caneta. Gastos com materiais diretos para a produção das 1.000 unidades de lapiseira, 100. Para a produção de 1.000 unidades de caneta, 400. Gastos com mão de obra direta para a produção de 1.000 unidades de lapiseira, 140. E de 1.000 unidades de caneta, 60. Além disso, a operação revelou possuir custos indiretos que conseguimos identificar como produtivos, mas que não conseguimos quantificar quanto especificamente de cada um. Daí não é à toa que essa impossibilidade de especificar quanto de cada nos faz chamar então de indiretos, e que a partir daí temos então o desafio de entender o que fazer. Então, desse quadro, percebemos que as canetas consomem uma parte bem expressiva de materiais diretos, mas, por outro lado, a lapiseira ela consome uma parte bem expressiva aí da mão de obra direta. Então, quando vamos tentar entender a lógica aí da operação, podemos transferir os números da realidade objetiva da empresa. Então, note que essas células aqui em branco representam a realidade objetiva da empresa, são exatamente os números que estavam no quadro anterior e que nós apenas estamos transcrevendo. Então, sei que atualmente são produzidas e vendidas 1.000 lapiseiras, são produzidas e vendidas 1.000 canetas, que o preço unitário da lapiseira é 50 centavos, logo, como são 1.000 unidades, ao multiplicar por 1.000, eu descubro que a receita total da lapiseira é de 500. Atualmente, o preço, né, de cada caneta é 70 centavos, como são 1.000 unidades, a receita total é de 700.
Daí, se eu somo 500 mais 700, a receita total seria de 1.200. Gastos com materiais diretos são de 100 para o conjunto de lapiseiras. Logo, se são 100 para 1.000, quer dizer, para uma, nós acabamos chegando aí a 10 centavos. São 400 para a caneta, daí a mesma lógica. Se eu divido isso daqui por 1.000, eu acabo descobrindo então que é 40 centavos por unidade. Já se eu somo, né, o material direto do conjunto total de lapiseira e de caneta, vai dar R$500. Mão de obra direta, 140 para 1.000, quer dizer, 14 centavos para 1. 60 para 1.000, 6 centavos para 1. Daí a mão de obra direta somou 200. Custos indiretos da ordem de 400. E aí, se eu resolvo somar os custos, 500 mais 200, 700, mais 400, quer dizer, os custos somados totalizam 1.100, e aí chegamos num resultado de apenas R$100. E é exatamente contra esse resultado entendido por pífio que, na verdade, o dono da empresa está lá protestando e pedindo para que você, na condição de diretor, tente tomar decisões que contribuam para a melhoria aí desse desempenho analisado sob a ótica desse resultado, desse confronto de receitas e consumos. Ora, como essa operação ela elabora dois produtos, então o que é que você resolveu fazer? Você resolveu apurar o desempenho não apenas da operação como um todo, mas esse desempenho para cada um dos dois produtos aí que a empresa elabora e vende. Então, nesse caso, o que é que você resolveu fazer? Para apurar o desempenho individual, eu vou ter então que apurar os custos totais de cada uma das linhas de produção. E para apurar o custo total de cada uma das linhas de produção, eu vou ter então que ratear ou que dividir os custos indiretos. E a partir daí, se eu vou fazer essa divisão dos 400 entre a lapiseira, a produção de lapiseira e a produção de caneta, aí vem o desafio. Qual vai ser o critério de rateio que eu vou poder usar? Então, o que é o rateio? O rateio, de um modo geral, é alguma característica de razoabilidade, alguma regra de 3 externa que eu vou ter que assumir para, a partir daí, fazer a divisão. Em conversa anterior, vimos que uma base de rateio usual poderia ser o gasto com mão de obra direta, porque o que é que eu poderia entender? Eu poderia entender que aqui nos custos indiretos de fabricação, nos CIFs, nós temos todos aqueles consumos estruturais, aluguel industrial, salários indiretos, quer dizer, todos aqueles recursos estruturais que eu consumo por lapiseira ou por caneta, que eu não consigo identificar quem, mas a partir daí eu poderia entender que quanto mais trabalhoso um determinado produto for, maior seria o consumo de recursos estruturais representados aí nos custos indiretos. Então, sendo assim, sendo isso verdade, poderíamos assumir a mão de obra direta como regra de 3 externo como base de rateio. Então, se eu vou assumir a mão de obra direta para poder fazer a divisão dos custos indiretos entre a lapiseira e a caneta, o que é que eu vou ter que apurar? Vou ter que apurar quanto cada linha de produção consumiu da mão de obra direta total. Então, nesse caso, a mão de obra direta total é igual a 200. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que verificar quanto dessa mão de obra foi consumido pela caneta e quanto dessa mão de obra foi consumido pela lapiseira. Daí, se eu faço a conta, 60 dividido por 200, quer dizer, se 200 passa a valer 100%, aí, nesse caso, esse procedimento de rateio que estamos aí executando, usando a mão de obra direta, vai pressupor exatamente isso. Se 200 vale 100%, 60 de 200 corresponde a 30% e 140 de 200 corresponde a 70%. Assim, uma vez obtidos os percentuais, a regra de 3 externa para fazer a divisão, poderíamos então aplicar esses percentuais sobre os custos indiretos que seriam divididos. Então, 70% de 400, quanto é? Aí obteríamos 280. Ora, como 280 foi para o total, se dividimos por 1.000, vamos chegar à conclusão de que o custo indireto por unidade de lapiseira vai ser de 28 centavos.
Se eu aplico 30% de 400, eu vou achar, então, 120. Ora, se eu divido 120 por 1.000, eu chego à conclusão de que teríamos, então, um custo indireto unitário de 12 centavos. Aí, uma vez que a divisão, o rateio, tenha sido feita, para, então, apurar os custos, bastaria apurar a soma dos componentes. E aí, nesse caso, os componentes seriam quantos? 100 mais 140 mais 280, 520. Como são 1.000 unidades, daria 52 centavos por unidade. Se eu somo 400 com 60, 460 mais 120, eu acho 580. Como são 1.000 unidades, se eu divido então por 1.000, eu acho então que o custo unitário seria de 58 centavos. Bom, como apuramos os custos e temos as receitas, então quem vai ser o resultado, o lucro ou prejuízo? O resultado vai ser a diferença, quer dizer, se da receita eu tiro os custos, aí eu chego no resultado. Então, o que é que eu descobriria? Eu tive uma receita de 500 na lapiseira, custos de 520, eu teria um resultado negativo de 20, eu teria prejuízo na lapiseira, 2 centavos por unidade. Agora, por outro lado, se eu tive 700 de receita na caneta, mas se eu tive custos de 580, eu teria um resultado positivo, um lucro de 120. Se eu divido, então, pelas 1.000 unidades, aí eu chegaria num lucro unitário de 12 centavos. Ora, se o nosso problema estaria associado a melhorar o lucro da empresa, ao fazer isso, imediatamente perceberíamos que temos prejuízo com um dos produtos que é a lapiseira. Então, o que isso aqui poderia trazer? Poderia trazer a tentação de achar que, eliminando a lapiseira, melhoraríamos o desempenho sob o ponto de vista do lucro, já que esse produto não estaria dando prejuízo. Só que se de fato fizermos isso, temos que tomar cuidado, porque lembre-se que, de um modo geral, esses gastos eles são estruturais e não necessariamente a eliminação da lapiseira fará com que eles sejam reduzidos. Então, se de fato essa decisão fosse pensada, desafios surgiriam. Por quê? Porque se de fato cortássemos a produção da lapiseira, quer dizer, estaríamos acendendo uma bomba prestes a estourar na nossa mão. Por uma questão muito simples. Quer dizer, o fato de eliminar um objeto de custeio específico não necessariamente eliminará os gastos estruturais indiretos representados lá por meio dos custos indiretos ou dos custos indiretos de fabricação. E a situação seria ainda mais esdrúxula, por quê? Porque se de fato fizéssemos isso, teríamos que recalcular os números, e ao recalcular esses números, descobriríamos que os custos indiretos, eles de fato permaneceriam. E aí, se vamos recalcular os números a partir dessa prerrogativa, descobriríamos que os custos indiretos agora seriam transferidos exclusivamente para a caneta, que seria a única linha de produção que nós teríamos, e a caneta que dava um lucro de 120, quer dizer, como não tem ninguém para dividir o gasto estrutural com ela, passaria a dar prejuízo de 160. Quer dizer, a operação que antes dava lucro de 100, agora, ao eliminar a lapiseira, passou a dar um prejuízo de 160. E qual é essencialmente a razão disso? É o fato de estarmos tentando tomar essa decisão de curto prazo usando a métrica do resultado, que pode trazer sérios desafios. Ora, e os desafios seriam ainda maiores se de repente resolvêssemos trocar a base de rateio, trocar o critério da divisão dos gastos indiretos. Podemos fazer isso? Podemos, desde que exista razoabilidade justificativa, podemos. E aí, nesse caso, se nós usássemos materiais diretos, que seria algo esdrúxulo, mas como base de rateio. Se vamos usar os materiais diretos, vamos ter que precisar recalcular os números, e a partir daí novas informações seriam obtidas.
Então, nesse caso, usando o material direto como base de rateio, vou fazer o total valer 100% e a partir daí eu vou verificar quanto é que cada linha de produção consome em relação ao total. Então, se 500 passa a valer 100%, logo eu vou ter que 400 passa a valer 80, 100 passa a valer 20. Aplicando os percentuais sobre os custos indiretos, aí eu descubro que os valores rateados seriam 80 para a lapiseira, 8 centavos a unidade, 320 para a caneta, 32 centavos para a unidade. Quer dizer, se eu somo aí os componentes de custos, material direto, mão de obra direta e custos indiretos rateados, eu acabo então apurando os custos de lapiseira e caneta, e aí eu descubro que se ao usar a mão de obra direta como critério de rateio era a lapiseira que dava prejuízo, ao usar o material direto eu descubro que na verdade o prejuízo estaria na caneta e ainda mais intenso. Ou seja, a situação ela seria nonsense, porque essa informação objetiva, ela está mantida aqui nas células em branco, e é preciso lembrar que essas informações aqui das células em amarelo, elas decorreram aí desse procedimento, muitas vezes arbitrário ou subjetivo, do rateio, da divisão de custos indiretos. Com certeza absoluta, quer dizer, se pensássemos em cortar a produção de caneta, estaríamos incorrendo no mesmo erro. Ao eliminar a caneta, esses gastos indiretos estruturais possivelmente não seriam afetados. E agora, então, qual seria de fato a solução possível para o problema? Então, com toda certeza, a solução envolveria passar longe do procedimento de rateio de gastos indiretos. Por quê? Porque pela problemática do fato de serem estruturais, não serem afetados pela supressão de uma determinada linha, temos então que tomar uma decisão mais clara. E com certeza absoluta, essa decisão mais clara envolveria a análise da margem de contribuição. E essa margem de contribuição a envolveria o quê? Subtrair da receita os gastos específicos ou diretos, material direto e mão de obra direta. Então, se nós vamos apurar a margem de contribuição, essa margem de contribuição, receita menos gastos diretos ou variáveis, quer dizer, no contexto de mais de um objeto de custeio, receita menos gastos diretos, ela então, nesse caso, receitas menos materiais diretos e mão de obra direta, apurando para a lapiseira, essa margem de contribuição seria 500, menos 100, menos 140, 260, ou 26 centavos por unidade. Para a caneta, 700, menos 400, menos 60, 240, ou 24 centavos a unidade. E aí, quando analisamos as margens de contribuição, percebemos que as margens são positivas nos dois produtos. Logo, se elas são positivas nos dois produtos, os dois contribuem positivamente para a formação do resultado, do lucro, do desempenho. Daí não há por que cortar. Se eu corto qualquer um deles, eu estou abrindo mão da margem de contribuição que eles são capazes de me entregar. E aí, quais seriam então as soluções possíveis, quer dizer, nesse contexto? Aí, nesse caso, as soluções passam com toda certeza pela não eliminação dos produtos, já que ambos dão margens positivas, contribuem para a formação do resultado. E aí eu poderia pensar em soluções ortodoxas que usam a estrutura que já existe, ou heterodoxas, que vão além da estrutura que já existe. Pensando em respostas ortodoxas, aí eu teria a possibilidade, quer dizer, de aumentar preços, tentar aumentar volume ou eventualmente tentar reduzir custos já existentes. Essas soluções, que eu estou chamando aí de ortodoxas, elas usam a estrutura que já existe. Agora, e se de repente formos além, se desejássemos pensar além do que já existe? Aí poderíamos pensar em respostas que eu estou chamando de heterodoxas, quer dizer, que vão além do que já existe. Ora, se é um fabricante de brindes, talvez o problema do desempenho esteja associado a uma necessidade de elevação de mix, quer dizer, produzir não apenas lapiseiras e canetas, mas réguas, agendas, quer dizer, outras possibilidades aí de brindes.
Porque no momento que fazemos isso, podemos então aumentar a diluição desses custos rateados e a partir daí conseguiríamos nos beneficiar das chamadas economias de escopo. O que é economia de escopo? É quando eu consigo diluir gastos indiretos por aumento de mix. É similar ao conceito de economia de escala, que é reduzir gasto fixo por aumento de volume, mas note que são conceitos diferentes. Escopo eu estou falando em mix e escala eu estou falando em volume. E aí, quando vamos para a conclusão da análise aí da fábrica de brinde surpresa, quer dizer, entendemos, quer dizer que o rateio pode ser extremamente ilusório e que aí se vamos tomar decisão com toda certeza no curto prazo, uma das métricas mais importantes para discutir qualquer decisão é a margem de contribuição. Então, se vamos analisar custos, com certeza absoluta, precisamos apurar, entender, acompanhar e analisar essas margens de contribuição. Então, quando eu mostro essa imagem para você, quer dizer, o que é que você percebe? Então, depende, né? Alguns poderão ver o rosto de um velho, outros o perfil de uma jovem grávida. Então, o rateio talvez tenha essa característica, né? A depender da forma com que você apresente, diferente pode ser a percepção. Em outras situações, se eu pergunto que bicho é esse, aí você diz, ah, é um sapo. Mas se eu rotaciono a imagem e apresento dessa forma, você vai dizer que é um cavalo. Note que a realidade objetiva é a mesma, a forma de apresentação é que faz sua percepção ser diferenciada. Em outra situação, eu pergunto qual dos dois círculos centrais é o maior. E aí você vai ser tentado a dizer que é o de cá, porque ao comparar esse com um pequeno, com certeza ele vai parecer ser maior do que esse comparado com um grande. Mas na verdade, eles são exatamente iguais. Só que a realidade objetiva faz com que a sua percepção ela seja de fato alterada. E por fim, qual dos dois é o maior? Então, aparentemente acharemos que é o amarelo, porque ao ser comparado com o azul, ele aparenta ser maior. Mas na verdade, se eu mudo ele de posição, você vai perceber que eles são exatamente iguais, só que a forma de posicioná-los faz com que a percepção seja diferente. Então, esse tipo de cuidado temos que ter em relação ao rateio, a depender da base do critério usado. Diferente pode ser a percepção se você vai analisar o resultado e não a margem de contribuição. Daí, numa decisão de curto prazo, enfatize sua análise da margem de contribuição. Com isso, entenda, né, quer dizer, os desafios trazidos pelo rateio e a importância de fugir do rateio, enfatizando a margem de contribuição. Quer dizer, use a margem de contribuição para poder então tomar decisão fugindo aí do rateio. Nesse contexto de múltiplos produtos, o que é que vai ser a margem de contribuição? Receita de vendas menos os gastos diretos ou específicos, aí eu terei a margem de contribuição, essa métrica fundamental para subsidiar a decisão. Com isso, esperamos então ter alcançado os objetivos pretendidos, que envolviam entender o uso da margem de contribuição no processo de tomada de decisão. Bons estudos!